Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento térmico do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 10. Bons estudos! Muita gente pensa que depois que colocou o lixo para fora, o problema acabou. Fumaça, esgoto, restos de comida, papel, plásticos. Pouca gente se preocupa. Mas de uma forma ou de outra, tudo isso volta para o ambiente e acaba por afetar a nossa vida de maneira bastante forte. Dentre os produtos que o homem usa e cujos restos ele despeja no meio ambiente, há alguns que exigem cuidados especiais por serem altamente tóxicos. É o caso do mercúrio usado nos garimpos, dos agrotóxicos usados nas plantações. E no nosso caso aqui, no tratamento térmico, é o caso dos resíduos de sais e dos efluentes líquidos. O que fazer para o tratamento dessas substâncias? É o que você vai aprender na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer os resíduos dos processos de tratamento térmico e vai ver como são feitos a estocagem e o tratamento deles. Muito bem. Agora, atenção que a nossa teleaula está começando. Ananias, me explica uma coisa. Nos processos de tratamento térmico, quais são as substâncias que têm que ser tratadas antes de serem devolvidas à natureza, hein? Olha, são basicamente resíduos de sais que a gente chama de sais de têmpera e os efluentes líquidos. Melhor a gente dar uma olhada nisso mais de perto. Vamos lá. Em alguns dos processos de tratamento térmico, ficam como resíduos os sais de têmpera que precisam ser armazenados e tratados. Os efluentes líquidos são os líquidos que provêm das operações de decapagem e da lavagem posterior das peças, dos tanques de desengraxe e dos tanques de lavagem das peças tratadas em banhos de sal. Então, para começar, vamos conhecer esses resíduos de sais dos vários processos de tratamento térmico, conversando aqui com o professor Ariel, que é engenheiro dessa indústria. Professor. Bom, estes sais são classificados pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, como sendo da classe 1, ou seja, perigosos. Eles não podem ser jogados no solo nem em água. E o que é indicado fazer com esses sais? Bom, o indicado é que seja feito um tratamento de neutralização desses sais numa unidade de tratamento específica para isso. Caso isso não seja possível, esses sais devem ser armazenados adequadamente até que se possa fazer esse tratamento. E esses sais aí têm que ser armazenados em tambores, é? Os sais e os resíduos de sais precisam ser acondicionados em tambores fechados. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é uma unidade de armazenamento dos sais e dos seus resíduos. E esses resíduos devem ser bem estocados nesses tambores aqui. São tambores de aço e eles devem ser acondicionados conforme o grupo a que pertencem. Tá bom, que grupo é esse? Bom, existem dois grupos principais. O grupo 1, que contém principalmente cianetos e bário, e o grupo 2, que contém os nitritos, nitratos e soda cáustica em pedaços. Perfeito. O armazenamento dos sais e dos seus resíduos segue normas rígidas de segurança, pois um acidente com essas substâncias causaria sérios danos. Portanto, é muito importante que você fique por dentro dos procedimentos de estocagem nos tambores. É recomendado que o acondicionamento seja feito em tambores de aço com capacidade para 200 litros de material seco. A carga deve ser ensacada em plástico e tampada. A tampa deve ser cintada com um dispositivo de segurança e não soldada ao tambor. Os tambores devem ser identificados. Nessa identificação, deve ficar claro se os resíduos são do grupo 1 ou do grupo 2. Deve constar o nome da empresa responsável e o peso líquido do material. Os tambores do grupo 1 devem ser pintados de vermelho. Para resíduos do grupo 2, os tambores devem ser pintados na cor amarela. As condições de armazenamento são muito importantes. A área de armazenamento deve ser coberta e bem ventilada
e seu piso deve ser de concreto ou outro material que impeça a infiltração das substâncias no solo. Os outros resíduos dos processos de tratamento térmico são os efluentes líquidos. Ariel, esses efluentes líquidos, eles trazem que elementos tóxicos? Basicamente, esses efluentes carregam cianetos, ferro, bário. Eles devem ser retirados dessas águas até que elas tenham novamente um alto grau de pureza. Ariel, mostra pra gente alguns dos processos que acontecem no tratamento de efluentes. Os cianetos são eliminados através da oxidação, mas isso não é visível. Já com o bário acontece o seguinte. Bom, esta é uma pequena amostra que eu retirei do tanque aí na estação de tratamento. Esta solução contém íons de bário. O que a gente faz é precipitar o bário na forma de sulfato, ou seja, eu adiciono pequenas quantidades de ácido sulfúrico ou sulfato de sódio e se forma o sulfato de bário que se precipita. Dá para ver, a água fica leitosa. Olha. Daqui a pouco o sulfato de bário descerá para o fundo. Já o íon ferro se precipita quando o pH atinge a faixa de 8 a 9 e a gente adiciona uma substância chamada floculante. Tudo é então depositado numa espécie de lodo. É isso aí. O que acontece, basicamente, é que os vários elementos vão sendo precipitados e depositados num lodo. Bom, o processo completo que acontece numa estação de tratamento, você vai conhecer daqui a pouco. O que a gente vai conhecer agora são os dois tipos de efluentes líquidos. Dois tipos de efluentes líquidos são gerados nos processos de tratamento térmico: os efluentes líquidos ácidos e os efluentes líquidos básicos. Tá bom, mas eles chegam separados na estação de tratamento? Chegam, eles são gerados em processos diferentes. Os efluentes líquidos ácidos vêm das operações de decapagem e da lavagem posterior das peças. Já os efluentes alcalinos provêm dos tanques de desengraxe, dos tanques de lavagem de peças tratadas em banhos de sal e de máquinas de lavagem. Perfeito. Os efluentes alcalinos podem ou não conter cianetos. Esses dois tipos de efluentes são coletados e chegam de forma separadas na estação de tratamento, para evitar que reajam entre si. Olha, essa reação forma produtos gasosos muito tóxicos, como por exemplo o gás cianídrico. Tá, mas daí começa o tratamento, né? O tratamento começa com a chegada daqueles dois tipos de efluentes a esse tanque sobre o qual nós estamos, dessa estação de tratamento. Os efluentes chegam e vão logo passando por alguns processos. Aqui os cianetos são oxidados e eliminados dos efluentes alcalinos. Isso é feito colocando hipoclorito de sódio. A partir daí, ele deverá ser neutralizado pelo efluente ácido até atingir um pH na faixa de 8 a 9. É nesse tanque ainda que ocorrem duas fases importantes do tratamento: a precipitação do bário e do ferro. No caso do bário, são adicionadas pequenas quantidades de ácido sulfúrico ou sulfato de sódio, como a gente viu no laboratório. Isso faz com que o bário se precipite na forma de sulfato de bário. Com o pH entre 8 e 9 e a adição de um floculante, o ferro se precipita. Tudo isso é mandado então para esse tanque de decantação ou tanque adensador de lodo. Aqui nesse tanque, os flocos de lama formada se aglomeram. E uma parte da água, como a gente pode ver aqui, já está em condições de ser devolvida ao meio ambiente. E o lodo que sobrou é transferido para este filtro aqui, o filtro prensa. Aqui, o lodo fica bem mais compacto. É como se a gente espremesse um chumaço de algodão. Aqui, então, termina o processo. Água filtrada de um lado, lodo de outro. Essa água pode ser devolvida ao meio ambiente e esse lodo é guardado em tambores. O tratamento e a reciclagem das substâncias indesejáveis são muito importantes para a proteção do meio ambiente contra a ação dos poluentes. Mas é difícil a situação ser diferente, né, Ananias? Milhares de pessoas produzindo, consumindo e jogando fora. É, por isso que está na hora de mudar a forma de pensar, né? E muita gente já está jogando lixo no lugar certo, muitas cidades já estão reciclando o seu lixo e algumas indústrias já estão tratando os seus resíduos e substituindo elementos tóxicos. É, isso é verdade, mas vai demorar muito, né? Quer dizer, bom, se não começar vai demorar mais ainda, né? Agora, mudando um pouco de assunto, Ananias, que tal se a gente tratasse agora das dúvidas que ficaram, hein? Antes, vamos ver se a revisão não ajuda você com algumas delas. E a você também. Preste atenção.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os resíduos principais dos processos de tratamento térmico são os sais de têmpera e os efluentes líquidos. Viu também que os sais de têmpera são perigosos e devem ser acondicionados em tambores de aço, seguindo normas rígidas de controle até serem enviados para tratamento. Conheceu os dois tipos de efluentes líquidos, os alcalinos e os ácidos. E, finalmente, viu as etapas do tratamento desses efluentes numa estação de tratamento de efluentes. Hoje nós encerramos o módulo Tratamento Térmico. Foram 10 aulas nas quais nós abordamos um tema que é fundamental para quem quer ser mecânico. Agora é hora de você pegar o livro, fazer os exercícios que estão lá para você dominar o assunto. Por falar em assunto, as nossas próximas teleaulas serão sobre o tratamento de superfícies. Como proteger uma peça com uma pintura, com uma camada de metal, o que é galvanização, como ocorre a corrosão. Se você quiser saber tudo isso, nós nos encontramos lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.